E aí, estamos de volta então com o aulão, sejam muito bem-vindos. Nessa talvez funcione ou não, mas tudo isso também é baseado numa experiência própria. Mas eu acho que o principal aqui é compartilhar com vocês algumas questões em relação à visão que a gente tem da internet, a visão que a gente deve ter da criação de conteúdo, e isso sim eu acredito muito que eu posso contribuir com você. Hoje, então, seguindo nessa linha de olhar para a internet de forma séria, olhar para a tecnologia e como isso pode te fazer começar a criar conteúdo, a ter foco, a olhar para a internet como um trabalho e não como um hobby e não como uma diversão. Eu estava lendo há alguns dias, um dos patrocinadores do Rebobinando é a Alura, que é uma empresa espetacular aí de curso de tecnologia. E para me preparar para a semana de Black Friday deles, que eles iam ter um bom desconto, e eu, de fato, eu me engajei muito nisso, mais do que eles me pagaram, né? Porque isso é uma questão que eu quero trazer aqui em algum momento também, quando for falar de publi editorial, mas isso é um mercado muito restrito a creators, né? Então talvez não seja tão útil assim para o público que eu quero atingir também, porque eu não quero só ficar aqui falando para influencers, né? Eu quero para você que é um profissional liberal, para você que tem uma lojinha, para você que está formado, para você que está aí com uma faculdade, com um diploma na mão e tem certeza que você pode ensinar outras pessoas, é com vocês que eu quero falar também. Mas enfim, eu tenho uma entrega lá no contrato, mas eu achei melhor eu entregar mais do que estava no contrato, né? Eu precisava fazer, sei lá, um story na semana, eu fiz, sei lá, uns 5, porque coloquei comando na Twitch, porque é algo que realmente está acontecendo no Brasil hoje, é um apagão tecnológico. Faltam profissionais e sobram vagas. E a gente não está falando de vaga simples, júnior, que o cara vai ganhar 3,5 pau ali no primeiro emprego dele. A gente está falando de vaga para sênior, para cara médio aí que tá, assim, ó, os caras estão suando a camisa para conseguir um programador, um cara de front-end que pagando 15 pau por mês. E esse termo apagão tecnológico, ele foi dito pelo, se não me engano, CTO da Nubank, e eles projetam que até 2024 ou 2026, acho que é 2024, o Brasil vai abrir no Brasil mais de 400 mil vagas em tecnologia. E o Brasil não consegue formar por ano nem mesmo 40 mil profissionais. É 2024 mesmo. Então a gente está falando de um apagão tecnológico. Não tem profissional para suprir a demanda de mercado. Não tem. E a gente não está falando isso num Brasil pulsante, que sobra emprego, pleno emprego. Não, a gente está falando de um Brasil em crise, com 13 milhões de pessoas desempregadas. E quando a gente fala de 13 milhões de pessoas desempregadas, são 13 milhões de pessoas procurando emprego. Ainda tem aquela galera que é o cara que perdeu o emprego e tá fazendo um bico, tá? Essas caras nem conta. Então, assim, a gente tá... É praticamente como se existisse dois países habitando o mesmo lugar. A gente tem um desemprego gritante, que parece não ter solução, e do outro lado a gente tem um desespero de empresas onde muitas delas estão investindo elas mesmas em formar profissionais. Então eles vão lá, pegam o pessoal lá da empresa mesmo, fala assim, o negócio é o seguinte, eu te dou aqui uma bolsa para tu estudar, que a gente precisa de profissionais. Esse é o nível, esse é o grau do déficit tecnológico. Tá, mas o que o déficit tecnológico tem a ver com o aulão? Tem a ver com esse pensamento, com a ideia dessa aula? Que eu acho que assim, os números não me deixam achar nada, me levam a ter certeza. Nós nos acostumamos a olhar para a tecnologia como fonte de entretenimento, puro e simples, né? Então, a gente fez lá 17, 18 anos, foi prestar uma faculdade, outros foram prestar concurso, e pouquíssimas pessoas olharam para a tecnologia. Para você ter uma ideia, na minha geração, na minha cidade, eu fui o único, talvez, que mexeu com tecnologia. Internet, as são tecnologia, entra tudo no mesmo barco, né? As pessoas não olham isso como negócio, não olham isso como uma fonte de renda, né? E é assustador, eu já trouxe aqui o caso dos streamers, né, que toda vez que agora com essa polêmica de mudança da Twitch,
Muitos streamers estão reclamando das condições, pessoas, estão reclamando do quê? Os caras nem trabalham. Então, essa é a mentalidade que, infelizmente, a gente tem. Né? Tudo bem, a gente não vai tratar aqui das questões sociais, por ser um país, terceiro mundo, um país em desenvolvimento, onde a tecnologia é cara, blá, blá, blá. Eu entendo tudo isso, tá? Mas a gente precisa focar que mesmo as pessoas hoje que têm celular, que têm acesso à internet, que ficam horas, né? Vai lá no seu celular lá. Esse pessoal que fala que streamer é vagabundo, que blogueiro é vagabunda, fica taxando os outros de blogueirinha. Eu duvido que esse pessoal passa menos de 5 horas por semana no celular. Eu duvido. É só ir no relatório deles de bateria lá, de consumo. Então a gente tá falando de pessoas que mesmo passando o tempo todo na internet não conseguem olhar para isso. E eu fico muito triste quando eu vejo pessoas talentosas, com muito conhecimento, com muito talento, tendo vergonha de usar a internet ou achando que a internet não é necessária para a profissão dela e com isso deixando de fora a maior rede para você jogar e trazer clientes para você. Não existe isso que a internet não é para mim, que a internet não é para você. Todo mundo que você conhece hoje, se você está assistindo esse aulão, provavelmente todas as pessoas ao seu redor têm acesso à internet, tomam decisão de compra baseado em internet, tomam decisões importantíssimas da vida deles, não só de comprar um celular novo na Black Friday, mas até o hospital que o filho vai nascer, ele descobriu isso pesquisando. A primeira pediatra da minha filha, eu descobri lendo o review do Google, conversando, vendo lá, vendo na internet. Pediatra da minha filha. Então, assim, mesmo as pessoas, hoje, passando tanto tempo na internet, praticamente tudo que elas consomem tem como ou ponto inicial ou ponto final, ponto inicial de pesquisa ou ponto final, a compra direta mesmo, depois de conversar com a outra pessoa, mesmo assim eles ainda não conseguem conceber a ideia de para que eu preciso estar na internet. Você precisa estar na internet porque você, enquanto ser humano, uma pessoa física, atendendo presencial, fazendo serviço presencial, 1 a 1, você tem um limite, você não vai conseguir passar disso, né? Então, é praticamente abrir mão de uma possibilidade, assim, ó, digamos, infinita de você conquistar um novo público, né? Claro que tem um teto para tudo, etc. Mas eu tava essa semana no Instagram, um cara que é tatuador me mandou uma pergunta na caixinha. Falou, pô, Luiz, eu sou tatuador aqui de uma cidade, eu esqueci o nome da cidade, uma cidade média, e será que eu consigo ganhar dinheiro? O que você faria no meu lugar? Ele perguntou assim, o que eu faria? Eu falei, cara, simples, eu criaria conteúdo. Pô, Luiz, que resposta fácil, né? Pô, criar conteúdo, descobriu a luz elétrica. Mas então, aí que tá o grande problema, que muita gente não consegue entender. Quando eu falo para esse tatuador criar conteúdo, é claro, ali eu descrevo um pouco a resposta e eu tô aqui abrangendo um pouco mais. Eu não tô falando para ele criar um conteúdo, 2 conteúdos. Eu tô falando para ele, é o seguinte, se você percebe que você é bom no que você faz, que você se garante, que você tem autoridade para falar, e você tem um limite de clientes que você pode ter nessa cidadezinha pequena, então você vai olhar para a internet. Você vai entrar num mundo onde você pode falar literalmente com qualquer pessoa desse país que fale a sua língua, ou até, né, outras pessoas. Então você vai criar conteúdo de forma rotineira, você vai imprimir sua personalidade, porque note, no caso dele que é tatuador, ele precisa ter uma persona. E quem é a persona? É ele. Você é a tua própria vitrine. Você é a sua própria vitrine. As pessoas não seguem marcas. As pessoas não querem seguir empresas. As pessoas querem seguir pessoas. E vale pra você, tatuador. Então começa a criar conteúdo, mostra a sua arte, foque também em pessoas que querem aprender a tatuar. Porque eu garanto que tem muita gente que não sabe onde dar o primeiro passo. Crie conteúdo didático, crie conteúdo mais denso, faça um topo de funil. O lance do marketing, do topo de funil, gente, é uma das coisas, uma das maiores verdades que vocês vão aprender na vida de vocês. Isso não é bobajada de coach, bobajada de nada. É real.
aumente o seu funil de pessoas. Se você não consegue atingir as pessoas da sua... Se você consegue atingir um teto de pessoas da sua cidade, você pode atingir de cidades vizinhas, você pode levar a sua arte para mais pessoas. Em um determinado momento, você pode transformar isso numa forma de ensinar, de compartilhar. Porque assim, muitas vezes, quando eu falo assim, você é o teu conhecimento, é você quem sabe, você aprendeu, você gastou tempo, energia e dinheiro provavelmente da tua vida para aprender isso, você é bom nisso. Qual o problema agora de você querer ensinar outras pessoas, compartilhar com outras pessoas por um preço, que aí é você quem determina? Não tem problema nenhum. Então, eu estaria criando, eu teria a página do Luigi Tatuador lá, não sei o nome que eu daria, se eu usaria meu nome, isso é uma questão que tem que pensar. Eu estaria criando conteúdo todo santo dia, eu pediria permissão aos meus clientes para filmar o processo, para fazer um Reels, para fazer um antes e depois, para contar uma história de tatuagem, para criar um freestyle, enfim, dar personalidade para minha arte, para o meu trabalho. E eu ia fazer isso de forma regular, porque o conteúdo tem uma barreira aí que impede muita gente de criar conteúdo e faz com que muita gente desista, que vá falar, porque ninguém me segue, porque ninguém me vê, ninguém vê meus vídeos, ninguém vê minhas threads, ninguém vê meu... Porque, cara, os maiores criadores de conteúdo que você vai conhecer, todos eles têm alguma coisa em comum. Os caras não param. Não param. Ah, claro que vai ter um fenômeno ou outro ali que explode por causa de um vídeo, explode por causa de uma coisa, aí conquista um monte de não sei o quê. Mas a maioria das pessoas não param. Os grandes, quem ganhou dinheiro de verdade nesse jogo, quem tá até agora ganhando dinheiro, e eu não tô falando só de influencer, não. Tô falando de, sei lá, de pessoas aí que, desde um educador físico até um confeiteiro. Essas pessoas têm uma coisa em comum, eles não param. Então não é para criar conteúdo por um mês. É para criar conteúdo por anos. É a tua profissão. É o teu ganha-pão. É o teu dinheiro. Você precisa olhar para a internet, para a criação de conteúdo com a mesma seriedade que você olha para o seu escritório, que você olha para sua vendinha, que você olha para sua lojinha, que você olha para aquilo que você sabe. Sei lá, você é um professor de inglês. Pô, isso é sério, cara. Quando você senta com um aluno no particular para dar aula, você não trata isso com seriedade, como um trabalho, tem hora para acabar, tem hora para começar, eu vou fazer isso, isso, isso. Não tem um cronograma? É a mesma coisa com a internet, é a mesma coisa com conteúdo. É por isso que muita gente desiste no segundo mês, no primeiro mês. Sabe, eu tenho uma birra do cara que vem, pô, Luiz, eu tô com o podcast meu aqui, faz 3 meses, eu tenho 100 downloads. Porra, cara, agradece a Deus, cara. O meu blog, o Luigi o Tempo, que foi o primeiro blog que eu tive, eu demorei 3 anos para ter mais de 100 visitas por dia. Era uma dificuldade que vocês não têm noção. Hoje vocês estão vivendo na melhor época possível para viralizar um conteúdo, para viralizar o seu trabalho, para viralizar o seu produto. Não há melhor época do que agora. A gente tem 2 gigantes, TikTok, Instagram, vou lá 3, o YouTube também tá no jogo, implorando para as pessoas criar conteúdo lá. Porque eles estão viralizando. Às vezes o cara consegue com um vídeo viralizar num ponto que ele consegue tocar os outros conteúdos dele. Hoje você tem os algoritmos jogando contra quem não quer criar mesmo. Quem não quer criar, quem que fala assim, não gostei da mudança de algoritmo do Instagram. Não gostei da mudança de algoritmo do TikTok. Meu irmão, então assim, sinceramente, você vai ser engolido por quem falou assim, não gostei, mas vamos tocar o pau. Eu não gosto de fazer Reels, mas eu faço. Eu fiz um teste, eu fiquei um tempo fazendo Reels, depois parei para ver quanto tempo eu ia colher os frutos. Cara, eu fiquei ganhando seguidor sem fazer nada no Instagram por, sei lá, 1 mês e meio. Porque eu fiz, sei lá, peguei uma semana e fiz um Reels por dia. Eu fiquei até agora. Aí eu voltei a fazer Reels, voltei a crescer de seguidor de novo. Daí dei uma parada e voltei a crescer. É o jogo, cara. Eu vou ficar sentado, falando assim, cara, que chato essa mudança do Instagram. Eu não, filho. Eu preciso ganhar seguidor novo, eu preciso apresentar o aulão para novas pessoas, preciso apresentar a Twitch para novas pessoas, o canal de cortes, a minha publicidade que eu faço quando eu fecho, levar meu patrocinador para novas pessoas. Eu preciso disso, eu não posso cruzar os braços e fazer cara feia pro Instagram. Não posso, eu tenho que jogar o jogo dele. Mesma coisa com a Twitch. Tô revoltado com a mudança da Twitch, mas eu vou fazer isso, eu tenho que abandonar, preciso encontrar uma nova forma. Então, hoje,
vocês estão diante de um momento histórico das redes sociais que tá mais fácil chegar a outras pessoas. Mas precisa de rotina, precisa de consistência, precisa de personalidade, precisa de muita personalidade. E é uma coisa que eu tô começando a ter medo da forma como estão educando os principais criadores de... Pessoal que manja, o pessoal manja, não vou citar nome, tem uma galera que manja muito. Só que na hora, eles estão ensinando a galera a fazer repetições daquilo que eles mesmos fizeram no sentido assim, estético, sabe? No sentido de comunicação de linguagem. Então tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Vocês lembram de uns tempos atrás? Deu uma baixada agora, mas que tava todo mundo fazendo pose de carrossel. Todo mundo fazendo pose de carrossel. Tudo igualzinho. Continuidade e tal. Cara, chega um ponto que isso fica chato, fica burocrático. Cara, Instagram, internet, você precisa usar a linguagem desses aplicativos. Você precisa se comunicar com pessoas, não com empresas. Cara, faz o seguinte, faz um teste, vai no Stories um dia, vê todos os teus amigos, vai até o final. Eu sei que a gente, por padrão, a gente vê os 3 primeiros ali e vaza. Vai ver todos os teus amigos, principalmente se você segue muito amigo, muita gente normal, civil, né, que não é criador de conteúdo, que não é marca, etc. Vê se eles ficam compartilhando coisa bonitinha, muito bem diagramada, feita no Photoshop, feita no Canvas, né? Todo mundo, todo especialista em criar conteúdo, vai, não, usa o Canvas. Mano, porra nenhuma. Usa a porra do Story, edita lá no Story, salva, posta no feed, se for o caso. Pra que ficar com essa obsessão pela beleza, pela coisa tudo organizadinho? Sabe, tem coisas mais importantes. Pô, se você consegue alinhar produção diária de conteúdo a uma estética mais rebuscada, ok, ponto pra você. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu não consigo. Quando eu escrevia texto pro Instagram, eu editava a imagem direto no Story, salvava ela e cortava ela daí no editar do Photoshop e postava no feed, deixava ela do tamanho do feed. Porque é a linguagem da plataforma. A linguagem do Instagram é essa. A linguagem do TikTok é letra na tela, é musiquinha. É a linguagem que as pessoas estão acostumadas a consumir. Por que eu vou ficar preocupado em fazer um puta trabalho de design se eu não sou uma... né? Eu sou uma pessoa, eu quero vender um produto meu. E você é assim, mesmo se você tiver uma lojinha. Você dá a personalidade e você é a sua própria vitrine. Você é a sua própria vitrine. As pessoas querem saber de você, as pessoas querem saber o que você gosta, o que você faz e por que o teu trabalho é bom. Né? Eu vou usar o exemplo do professor de tem de monte, vai lá, usa o teu... Pô, por que eu vou contratar você? Né? Qual que é o teu diferencial? Eu não sei. Eu entro lá no teu perfil, só tá lá um monte de imagem toda bonitinha, toda coisinha. Aí eu entro em outro perfil, tá um cara super dinâmico, super da hora, pá, falando, pegando o exemplo. Esses dias no chat, né, eu até fiz uma brincadeira lá, uma menina... Fala, Luiz, sou professora de inglês, que tipo de conteúdo que você acha que eu devo fazer? Eu falo assim, ó, vou tentar dar uma ideia aqui pra você. Vou falar que eu... Sim, no freestyle total, e depois fiquei pensando, falei, pô, não é uma ideia tão ruim. Falei, ó, sabe o que você faz? Cria um TikTok. Professora Ana, sei lá o nome da menina. Professora Ana, faz uma descrição breve, aulas de inglês a partir de, sei lá, tanto. Joga um preço baixo pra começar. Ou joga um preço alto, se você se garante e tal. Enfim, isso é debate pra outra hora. Falei, sabe o que você faz? Você pega as principais músicas virais, você vai no Google, digita assim, músicas virais, TikTok, novembro, hoje é novembro, novembro de 2021, tem um site lá que lista tudo. Tem um, não, tem vários. E aí, sabe o que você vai fazer? Você pega os virais, você cria uma chamadinha, você fala assim, ó, você já ouviu essa música? Bota um trecho da música ali que tá bombando, né? E aí você sabe o que significa? Aí você pega e fala uma curiosidade do inglês, né? Pô, você sabia que essa aqui é uma gíria, ou isso aqui, papapá. Você quer aprender a cantar certo essa música? Então, pô, pronto. 40 segundos. Tu fez um puta conteúdo. Quer aprender mais? Me chama na DM. Faz um finalzinho. Cria um storytelling. Cria uma mensagem de oi. Um meio de conteúdo. E chama pra ação no final. Eu tenho um exemplo aqui que eu quero mostrar pra vocês. De um pessoal sobre isso. Deixa eu ver aqui. Que esse pessoal aqui, ó. O Tarbeneira Bar. Eu acho que eu já citei eles aqui em algum aulão. E é mais ou menos isso, cara. É um restaurante, ó, tá aqui. É um restaurante do Recife, cara. Já tá com 337 mil seguidores no Recife, né? A gente é acostumado a ver aqui mais pro Sudeste, um monte de restaurante, um monte de seguidores. Mas olha que eles criaram uma linguagem
Muito interessante. Deixa eu ver se eu pego aqui um... Ó, vamos ver esse aqui. E o prato do dia hoje? Big. Qual é o prato do dia, pô? Afogado. Carne de vaquinha, NaCl, pão quentinho, tacos, hambúrguer, partiu, bolo, vamos afogar, afoga, mergulha, uma batatinha, mais queijinho e chuva de barro. Afogado. E aí, qual que é o lance? Vamos pegar outra aqui. E o prato do dia hoje? Ei, peraí. A galera do Dom Bode, pô, mandou esse cortezinho pra gente. Faça com esse corte, vá. Lombo de cordeiro. Lombo de cordeiro. Mato seco. NaCl. Grelha o bichinho. Viruladas. Molho refrescante. Agora gostei que ficou meio gourmet. Esse eu não tinha visto. Cordeiro. Olá, Big Nerd. Rapaz, olha o que o homem pratou. Rapaz, bicho, olha que chiqueza. Tá? E não tá no cardápio. Não tá no cardápio, né? Out. Então, qual que é o lance deles aqui que eu acho incrível? Eles criaram e o prato do dia hoje e termina sempre com eita. Então ele tem um começo do storytelling e um finalzinho. E o meio é simplesmente o cara preparando o prato de um jeito divertido. Ele mostra os produtos que ele usa, ele mostra o produto final, ele mostra o meio de preparo. E, que é genial, é que o próprio parrilheiro se torna um personagem. Eles conseguem dar personalidade para um restaurante. Sabe? Fazendo TikTok, cara. Fazendo TikTok, simplesmente isso. Sabe? Vamos pegar aqui mais um. Pra vocês entenderem o ponto aqui, ó. Vamos lá, espetinho. E o prato do dia hoje? Opa! Peraí. Ok. Espeto. Cebola. Olha lá, o mesmo estilo, ó. O letreiro, a forma como ele narra, o preparo, a edição do TikTok, tudo simples, feito na plataforma. Olha. Eita. Espetinho de filé. Pronto. Quer melhor propaganda do seu próprio produto do que isso? Que você trazer a pessoa que vai preparar a comida. É verdade que tem muita gente que vai lá e quer conhecer o cara, né? Quer participar da brincadeira. Né? Quer ver como é que eu preparo, quer ver o cara que ele segue no TikTok, porque ele gosta, porque as pessoas são assim, as pessoas se interessam por pessoas. E é fantástico, e ele une conteúdo com produto. Sabe, esse aqui pra mim é um dos belíssimos exemplos que eu poderia trazer pra vocês nesse sentido. Tem historinha, tem storytelling, tem produto, tem personalidade, tem venda, tem estilo, não filma com câmera 4K, não bota edição no Premiere, é tudo com a porra de um aplicativo. E olha a quantidade de views que esses caras têm. 2 milhões, 1 milhão. Vocês realmente acham que isso daqui não impacta na venda desse restaurante? É óbvio que impacta. Eles têm, olha, 337 mil seguidores no TikTok, bicho. É óbvio que esses caras vendem muito por conta de TikTok. Quer dizer, vendem muito por conta de criação de conteúdo, sabe? A internet é um megafone, cara. Você precisa botar esse megafone na tua boca. Entendeu? Só que olha a quantidade. Eles mostram o cardápio, os pratos novos, tudo quanto é novidade. Olha isso aqui, ó. É conteúdo, bicho. É conteúdo. É que aqui eu não tô logado, tá ligado? Mas vai muito mais. Eles têm muito com o TikTok. Tem muito. Como eu não tô logado, ele tem um limite aqui do que a plataforma me mostra. Mas eu queria mostrar, mas enfim, vocês entenderam. Eles têm muito conteúdo. É isso. É isso. E eu garanto pra vocês que no começo, eles faziam conteúdo pra 15 pessoas assistir, 20, 100, daí foi 1.000. E foi embora. Entendeu? E foi embora. Usando a linguagem da plataforma. Dando personalidade. Sendo criativo.
na hora de mostrar o produto. Sabe? Não necessariamente ir lá e rebuscar e fazer. Ai, Luiz, tô preocupado, eu não tenho câmera, eu não sei mexer no Canvas, eu não sei mexer no Photoshop e no Store. Você sabe mexer? Você sabe abrir, botar uma foto, colocar um texto? Se é isso, com qual frequência você consegue editar isso? Tem que ser diário, tem que ser recorrente, né? E aí você fala assim, pô, mas eu vou falar o que sobre o meu negócio? Será que eu consigo falar tanta coisa assim no meu negócio? Olha, veja, é um outro exemplo que eu dei outro dia. Falei, você consegue falar sobre aquilo que você sabe, sobre aquilo que você estuda, com teus amigos, você consegue falar para desconhecido, cara. Você consegue. Porque assim, a gente fala de trabalho, fala de estudos o tempo inteiro, para todo mundo. Todo churrasco que você tá lá, groselhando, debatendo. Começa a pensar como é que você traz isso pra internet através de conteúdo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu já usei ela como exemplo e agora eu vi o negócio funcionando na prática, porque eu tinha certeza. Né? Claro que o mérito é dela. Mas assim, a mineira, que eu contei a história pra vocês. Pô, lançar o consultoria. E aí um dia a gente tava tendo um debate sobre quanto valia. Ah, mas quanto vale a pessoa contratar? Ela não tinha nenhum cliente ainda. Quanto vale a pessoa contratar um roteiro? Eu falei pra ela, eu não sei se eu tenho coragem de precificar isso. Eu acho que isso você vai ter que ir por você mesmo. Eu posso te dar uma dica para atrair um começo de cliente. Mas veja, quanto vale para um turista que sai, sei lá, vamos ver, sai de São Paulo, vai para Belo Horizonte tem que pegar um busão para Ouro Preto para chegar na cidade histórica. Aí você tem 4 dias lá. É tanta coisa que você não consegue fazer tudo sozinho. Quanto que vale para esse turista ter em mãos um roteiro personalizado de alguém que conhece, que estuda turismo, que conhece a cidade, que fala assim pra ele, ó, que vai perguntar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele tá interessado. Ela vai montar um roteiro personalizado. Tua viagem vai ser incrível. E esse cara passa 4 dias flutuando na cidade. Ele vai embora, puta merda, melhor férias na minha vida, porra, que rolê da hora, muito obrigado. Quanto que vale isso pra pessoa? Quanto que isso valeria pra você? É o conhecimento dela. Então assim, eu falei, mano, cobra o preço que você acha que você tem que cobrar do teu conhecimento. E, mano, ela cobrou. E, cara, tá todo mundo satisfeito, velho. Os clientes estão mandando uns feedbacks. Os caras vêm mandar mensagem pra mim também. Falou, Luiz, obrigado por ter indicado a mineira. Ô, mineiros, os caras estão apaixonados. Por quê? Porque é um puta rolê. E ela facilita a vida dos caras. A coisa mais em escassez hoje na vida nossa é o tempo. Então, quando você for criar conteúdo, quando você for pensar no seu público, no que você, naquilo que você vai vender, no teu conhecimento, pensa que você está fazendo com que essa pessoa ganhe tempo. Pronto, talvez isso te ajude a ser menos crítico com o seu próprio conhecimento, o seu próprio saber. Pô, bom, mas eu não sei tanta coisa. Tu consegue resolver um problema da pessoa? Eu garanto que você tem um conhecimento específico que você consegue resolver um problema. Se você fez a pessoa poupar tempo, fez com que o tempo dela gasto em alguma coisa é o melhor possível, no caso aqui a viagem, pronto. Pronto, tu resolveu. Já valeu ela investir em você. E é importante que você tenha em mente uma coisa. Cara, às vezes você pergunta assim, pô, Luiz, mas eu sou arquiteto. Será que eu deveria estar na internet? Arquiteto é fácil, óbvio que tem que estar na internet, pelo amor de Deus, né? Mas vamos ao arquiteto. Cara, pensa bem que como é a sua vida? A vida das pessoas que você conhece. Todo o poder de toda a decisão é isso que eu falei lá no começo. Ou a internet é o começo, que você vai lá, por exemplo, eu preciso agora comprar azulejo para minha construção. Aí beleza, eu vou dar uma olhada na internet e tal. Aí eu não sei se eu vou finalizar a compra na internet ou na loja física. Eu prefiro ir numa loja física, eu quero pegar e tal. Mas eu comecei a pesquisa pela internet, ou seja, usei a internet para tomar uma decisão de compra. Que pode ser influenciada, eu posso comprar na loja que eu vi na internet. Ou eu posso ir numa loja física primeiro, ver o negócio lá e acabar comprando na internet. Foi o caso dos fios, que eu tive que comprar uns fios lá. Fui na loja física e tal, não sei o que. Falei, pô, vou procurar na internet. Ah, tá mais barato. Comprei. Ou seja, a internet hoje, ela é decisão de compra de praticamente todo mundo. Então as pessoas usam a internet para comprar, para consumir. As pessoas, por mais que ninguém olhe para a internet, é engraçado isso, vou tentar reformular. As pessoas não olham para a internet como lugar para ganhar dinheiro. Olham para a internet como lugar de gastar dinheiro. Todo mundo gasta. É só ver o caos que é de Black Friday, Natal aí.
Então veja, se tá todo mundo comprando, tá todo mundo usando a internet para tomar decisão de compra, de comprar um tênis, de comprar uma lâmpada, de comprar um fio, de comprar um curso de inglês, de comprar um curso de investimento, de comprar um roteiro para turismo, eu tenho certeza que você tem algo a oferecer para essa massa consumidora. Mas, de novo, começa pelo conteúdo. Começa lá em cima, olhando para esse mar de gente que é a internet, e o conteúdo vai ser esse megafone para chamar a atenção deles. Está todo mundo lá. Tá todo aquele marzão de gente, aquele tanto de gente assim. Como é que você chama a atenção deles para vender o teu produto? Você pega um megafone chamado conteúdo e grita. E grita. Todo dia, o máximo que você puder, com o máximo de personalidade, porque senão ninguém reconhece a tua voz. Eu tô gritando aqui com o meu megafone, tem um cara do lado gritando também, com o megafone dele. O que vai me diferenciar dele? É se esse cara vai ficar um dia só gritando com o megafone, ou se a voz dele não é interessante. Pô, o Luiz tá todo dia. A voz dele é interessante, tem personalidade, ele tem jeito de chamar, tem jeito de apresentar esse conteúdo. Ele conversa, ele vem, ele vê o feedback, conversa comigo, vê não sei o quê. Que isso depois, questão de feedback também é uma coisa que eu quero gravar um aulão aqui. De que esse cara vai comprar? De que esse cara vai... E quando eu falo comprar, não é comprar um produto físico também, que também serve, mas comprar o conteúdo teu, engajar, dar like, compartilhar, te ajudar a crescer, porque você depende também do orgânico, né? Então é isso. Pega o seu megafone, meu amigo, e vá gritar na internet. Vá gritar, mas não grita um dia, não gritam por uma hora. Seja rotina. Não é nada que eu acredite mais na criação de conteúdo do que rotina. Tem um aulão especial aqui de rotina, tá? Que eu quero fazer mais versões daquilo lá, porque eu acho é o tema que eu gosto de ficar batendo. Então é isso. Tá com vocês. O mar de gente tá aí esperando para consumir conteúdo, porque as pessoas querem. O país onde as pessoas mais passam tempo na internet quer conteúdo. Então, entreguemos a eles conteúdo. Pega o seu megafone agora e vai gritar. Boa criação.